Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar por que a Receita Federal quer saber se você comprou o pão de queijo ali na padaria da esquina e por que eu sou contra aos SPEDs, inclusive contra ao e-social. Mas antes de eu continuar, já dá aquela curtidona aí nesse vídeo aí, se você não é inscrito no canal, se você está aqui no YouTube, se inscreve já, e se está no Facebook, dá aquela compartilhada aí, marca pessoas no comentário aí para levar essa mensagem para mais pessoas que, assim como eu, também são indignadas com a sobrecarga de burocracia sobre o empreendedor brasileiro. Então vamos lá. Eu quero falar nesse vídeo aqui especificamente sobre SPEDs e nem tanto sobre a interferência da Receita Federal em relação à norma IFRS. Eu vou fazer um vídeo específico para as normas contábeis, mas quero falar aqui nessa questão. Eu até andei discutindo legalidade com alguns colegas, mais diretamente com o professor Alexandre Saramelli, da Mackenzie, e independente de legal ou não, eu quero falar sobre a interferência da Receita Federal nas questões do SPED contábil, nas questões de contabilidade. Eu vou falar também dos outros SPEDs. Bom, independente de legalidade ou não, o decreto que instituiu o SPED lá em 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital, deu poderes à Receita Federal para legislar, digamos assim, em relação a isso. Ele fala lá no artigo 3º que os usuários poderão regulamentar a forma de entrega dessas informações. A Receita Federal, como usuária da contabilidade, tomou posse disso e vem regulamentando desde então de uma forma que interfere muito na contabilidade. Mas eu não quero entrar no detalhe da interferência em si, porque vai ter um outro vídeo específico em algum lugar, talvez eu coloque um card aqui no alto, ou não, enfim, você vai chegar nesse vídeo aí que eu vou falar. Mas nesse vídeo aqui, então, a gente está falando dessa necessidade da informação que a Receita Federal tem, essa ânsia de controlar tudo. Desde que foi implantado o SPED lá em 2007. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. A nota fiscal eletrônica já tem um histórico um pouquinho anterior da implantação do SPED, porque já funciona, já roda, e isso sim é uma coisa boa, a questão da nota fiscal eletrônica. Mas o SPED veio abocanhando fatias das informações das empresas. Junto disso, veio abocanhando tempo, vem tomando muito tempo de empreendedores e, consequentemente, de contadores, que muitas vezes assumem essa responsabilidade, terceirizando do empresário, e não tem nenhum problema nisso. Só que isso virou algo surreal, tomou uma dimensão surreal. Vamos lá, primeiro, por que a Receita, nós não sabemos por que a Receita Federal quer tanta informação granulada, ou seja, detalhada, por que ela quer a informação do pão de queijo, que eu falei no início, o pão de queijo que você comprou ali na padaria da esquina para fazer um lanche com os teus funcionários lá na tua empresa. Por que a Receita Federal tem interesse em saber disso? Ela quer informação, muita informação detalhada, mas não dá um feedback de dizer por que ela quer isso. Nós sabemos que ela quer isso para fiscalizar, para poder monitorar. Ponto. Então, agora eu vou dar um passo atrás para a gente entender como é que era antes, para você entender o meu raciocínio e a minha lógica. Porque eu não quero trazer aqui simplesmente a problemática, como diria um colega contador, traga também a solucionática. Então, quero trazer aqui a minha sugestão e que se alguém do governo vir esse vídeo e considere que a minha sugestão seja válida, talvez possamos levar adiante essa ideia. Bom, como é que acontecia antes do SPED?
Ou seja, o que é o SPED? O Sistema Público de Escrituração Digital. Dentro do SPED, nós temos as várias escriturações, a fiscal e a contábil digital, a ECD, que substitui o livro diário geral, aquele impresso em papel que era levado, encadernado, assinado pelo contador, assinado pelo empresário e levado a registro na junta comercial ou no cartório de registro das pessoas jurídicas ou na OAB, enfim, onde essa instituição, essa empresa, essa entidade, essa pessoa jurídica mantinha os arquivos, os registros dos seus, enfim, lá dos seus documentos constitutivos e toda a exigência legal em relação a livros fiscais, livros comerciais ou livros contábeis. Então, o que acontecia? Todo o registro contábil era informado nesses livros de forma mecânica ou digital, mas impresso e arquivado. Quando a fiscalização desejava conhecer por algum procedimento, desejava conhecer as movimentações, ela vinha até a empresa ou comunicava à empresa, solicitava que se levasse, que se apresentassem esses livros e fosse, aí o fiscal poderia verificar essas movimentações granuladas, detalhadas. Depois de um tempo, criou-se vários outros arquivos digitais que eram enviados, porém, sempre que houvesse um procedimento, sempre que havia ou houvesse um procedimento de fiscalização, uma necessidade de se conhecer essas movimentações, então era solicitado e apresentado, ou físico ou digital. E então, a partir dali se tinha as conclusões e notificações, quando fosse o caso. Onde que eu quero chegar? Hoje, o governo, a Receita Federal, conhece a movimentação em tempo real. Sim, em tempo real. Por quê? Porque a nota fiscal eletrônica informa em tempo real as vendas. E, não vou dizer em tempo real os recebimentos, mas a maioria dos recebimentos são informados via declarações bancárias que já estão na base da Receita Federal, as movimentações de cartão de crédito, enfim, toda essa movimentação, se não em tempo real, mas muito rápido, está em poder da Receita Federal, ou do Banco Central, ou do COAF, enfim, dos órgãos de fiscalização. Bom, a minha sugestão, então, é que não se tenha mais à disposição da Receita Federal, como é hoje, não se entregue mais o SPED, ECD, Escrituração Contábil Digital, e nem a Fiscal Digital, a ECF. Na pior das hipóteses, que se unifique as duas em uma só, eliminando aí pelo menos um procedimento e uma carga horária de trabalho. Mas a minha posição inicial é que se eliminem essas duas declarações, que elas deixem de existir, e sim que as pessoas jurídicas passem a entregar. Vamos ver como era antes. Encerrava-se o balanço e apresentava-se, registrava-se o livro nas instituições lá de registro, seja fosse junta comercial, ou cartório, ou OAB, ou o que fosse, e arquivava-se, à medida que tinha necessidade de consultar, consultava-se. Bom, empresas com necessidade de obrigatoriedade de publicação, publicava-se o balanço, as demonstrações contábeis. Então, a minha sugestão é que preste atenção nesse detalhe. As empresas, ao encerrar o balanço, têm essa obrigação legal e essa obrigação também societária, para que os sócios possam deliberar, ao encerrar o balanço, que apresentem a versão em XBRL. Se você não sabe o que é, em algum lugar aqui você vai ter algum vídeo meu falando sobre isso, ou nas minhas redes sociais, ou no meu site,
vai ter alguma coisa falando XBRL. Que a empresa apresente as demonstrações financeiras em XBRL para a Receita Federal conhecer a movimentação ou o lucro contábil, a demonstração contábil e a demonstração fiscal ajustada para apuração do imposto de renda, não tem problema nenhum, mas isso em arquivo XBRL, que é a linguagem de comunicação mundial das finanças, que o Brasil deixou de lado, e à medida que alguma empresa fosse fiscalizada, havendo a necessidade, sim, aí sim, apresenta-se a escrituração contábil digital. Não é que deixaremos de fazê-la. O que faremos é gastar tempo produzindo, fazendo uma declaração dessa, apenas quando houver necessidade. Essa é a solução simples que se tem para reduzir essa carga de trabalho, essa carga de horas que se tem em cima de produção desses vários SPEDs que há. E aí segue também na mesma linha de raciocínio para todas as outras escriturações do SPED, tanto a escrituração fiscal digital, que trata do ICMS e do IPI, como para as EFD contribuições, que é a do PIS e COFINS, que eu também não entendo porque tem duas declarações falando praticamente a mesma coisa, só muda o critério de apuração. Então, que ou se unifique as duas, que não é a minha hipótese primária, a minha primeira hipótese, a minha primeira sugestão é que se elimine essas declarações também, apenas apresente a apuração dos impostos em XBRL e, ao haver a necessidade, que se coloque, se entregue, apresente essas declarações. Para que facilite e diminua aí a carga de trabalho. Bom, aí nós chegamos ao ponto de, tá, mas como é que eles vão ter essa informação? Bom, o Estado já tem toda a informação, porque as notas fiscais eletrônicas, os XMLs das notas fiscais eletrônicas são entregues, estão lá com a Receita Federal e por aí vai. Então, não precisa estar fazendo SPED fiscal, SPED IPI, ICMS, SPED, PIS e COFINS, etc. E muito menos a escrituração contábil digital. Bom, essa é a minha opinião. E aí, se for falar de e-social, também a mesma coisa, a mesma situação. Apresente-se sim, ao final do período, a declaração, a informação da apuração, mas quando for requisitado para a fiscalização, sim, se apresente toda a movimentação. Era este o recado, falando aí com contadores e também com empreendedores sobre esse assunto muito importante. Espero que você tenha gostado. E se você gostou e se isso fez sentido para você, espalha essa notícia aí para todo mundo, compartilha, curte, se inscreve no canal, curte aí a página e até a próxima.